isso aí, nação palestrina. Severo na voz aqui, galera. A gente está aqui para falar aí sobre o jogo do Palmeiras ontem aí contra o Guarani, galera. Pela última rodada aí do Campeonato Paulista aí. Palmeiras aí acabou empatando aí com o Guarani aí na Arena Barueri, galera. Com gol de Flaco Lopes aí. Palmeiras conseguiu aí um empate aí, uma partida aí que na minha humilde opinião aí não foi uma partida muito boa aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, ressaltando aí a área defensiva, galera. A área defensiva do Palmeiras aí muito boba, galera. Carlos Miguel aí, infelizmente, aí não tá passando muita confiança no gol aí. É um goleiro muito jovem aí, que tem um potencial enorme, mas infelizmente aí não tá passando confiança aí nos últimos jogos aí. Tá saindo mal do gol às vezes, tá levando muito gol e de bola rasteira, galera. Mas o Palmeiras aí acabou empatando, ficando na segunda colocação da classificação geral aí do Campeonato Paulista e vai jogar aí contra o Capivariano, galera, pelas quartas de final aí, nesta semana que vem, galera. A gente vai estar vendo aí a coletiva aí do João Martins, o Abel está cumprindo suspensão no jogo de hoje, galera, e o João Martins aí aconteceu em um caso muito peculiar aí no final do primeiro tempo, que ele também acabou sendo expulso, galera. Ele acabou sendo expulso aí, acabou entretando aí com o técnico aí do Guarani aí, uma briga praticamente boba ali, o técnico Guarani cobrando aí que o Palmeiras não quis dar o fair play aí. Na minha humilde opinião, galera, não foi nem falta para começo de conversa. O jogador aí do Guarani fingiu aí falta, tentar cavar uma falta aí. Aí o treinador deles aí foi louco pra cima do João Martins aí. Ninguém tem sangue de barata nessas horas, né, galera? João Martins aí expulso aí. Na próxima rodada ele não vai estar no banco de reserva do Palmeiras. O Abel aí na próxima rodada ele já está de volta aí no time do Palmeiras. Galera, eu vou estar passando aí a coletiva do João Martins aí pra gente estar vendo o que ele vai estar comentando, a análise dele à partida. Após a coletiva aí a gente já volta aí para nós estar comentando sobre as falas deles aí. Beleza, galera? Boa noite, João. Tudo bem? Anderson Corrêa do Verdazo. A escalação do Palmeiras hoje se imaginava que iria iniciar com um time mais alternativo por causa da maratona de jogos. E vocês entraram com um time misto, né? Dentro desse time misto tinha a participação ali de dois jogadores pendurados, o Flaco Lopes e o Ramon Sosa. Se eles tomassem cartão, eles estariam fora do próximo jogo. Isso era algo que estava no radar de vocês. Então, são duas perguntas. Por que vocês optaram por essa equipe mista e não uma equipe inteiramente reserva? E por que vocês arriscaram também esses dois jogadores que estavam pendurados, que poderiam ficar fora do próximo jogo? Obrigado. Boa noite. Às vezes temos que correr alguns riscos. Tivemos um jogo muito intenso na quinta-feira à noite. Um campo pesado, uma equipa dura, um jogo muito difícil. Chegámos ao CT às 5 da manhã. No dia a seguir notou-se um cansaço. Foram 3 jogos seguidos daqueles jogadores, notou-se um cansaço acima do normal. E ontem à tarde tivemos que tomar decisões. E é isso, por causa da maratona, tivemos que correr alguns riscos. Portanto, era o Ramon, o Lopes e o Kelvin. E assumimos esse risco, partilhámos com os jogadores, eles sabiam que no futebol não dá para controlar tudo, mas tentar evitar ao máximo. Se acontecesse, são situações de jogo e por isso é que temos um elenco grande e todos capacitados para poderem jogar. E relativamente às escolhas, foi exatamente escolher os que nós achávamos que iam estar mais preparados para este jogo contra o Guarani. Obrigado. Tudo bem, João? Boa noite. Queria que você falasse, se sentir confortável em falar um pouco sobre a confusão que teve agora no fim do jogo, que acabou gerando a sua expulsão, e também a importância dessa uma semana que vocês vão ter de treino livre, num início tão conturbado, né, em relação à quantidade de jogos e sequência pesada de partidas nesse início de temporada, a importância de ter esses dias livres para conseguir se preparar para o jogo das quartas. Boa noite. Começando pela última, que era a que só devia ter acontecido. Sim, esta semana livre é muito importante para duas coisas. Para recuperar o acúmulo de jogos e situações que o calendário não nos deixa recuperar, alguns traumas dos jogadores, alguns problemas, porque muitos destes jogadores não iniciam os jogos a 100% e tentar ao máximo estes 6 dias, 7, para recuperar isso e recuperar mentalmente aquele desgaste de viagem, jogo, concentração, volta,
carga emocional do jogo e conseguir desligar 2 dias para refocarmos outra vez, para prepararmos as quartas de final. Relativamente à confusão, eu andava a fazer um esforço nestes 10 jogos, arranjei algumas estratégias, ainda não tinha nenhum cartão. E existe uma ética, pelo menos nós temos, se vocês repararem, nós nunca tivemos um problema com um banco do adversário. Porquê? Porque ali estão duas equipas a querer o melhor possível para a sua equipa. É verdade, nós temos muito com o árbitro, mas nunca nos viram a ter problemas com o banco contrário. E o lance, vou-lhe dizer, o treinador xingou-me por tudo, xingou-me de tudo por a nossa equipa ter jogado rápido, mas se fosse agora outra vez, eu gostaria que eles tivessem feito o mesmo. Porquê? Porque existe um interveniente em campo que é o árbitro, e o árbitro é que decide quando é que interrompe o jogo. No ano passado nós começámos o Campeonato Brasileiro com uma regra clara, com 2 regras claras, que era o árbitro não ia parar o jogo se algum jogador caísse, só se fosse choque de cabeças. Essa regra caiu 6 meses depois e agora apitam por qualquer motivo. Essa era uma das regras que foi quebrada, e a outra era só iam ter assistências fora do campo. Em 30 segundos o jogador era levado para fora do campo. Que eram regras que davam tempo ao jogo. Mas rapidamente essas regras desapareceram. Eu gostava de saber porque é que não continuámos com essas 2 regras, do jogador ser assistido fora do campo e o jogo só ser interrompido se o árbitro visse um choque de cabeças ou algo muito violento. Mas se for sempre assim, o Guarani já tinha perdido 2 minutos por cada tiro de meta, 30 segundos por cada lateral, os jogadores sempre no chão, e eu iria dizer exatamente o mesmo aos meus jogadores, que é, continuar a jogar, o árbitro está lá para interromper o jogo, é para isso que o árbitro está lá. Não tem que pôr a bola fora, tem que jogar, o jogador já estava de pé, como foi visto. Agora, faltar ao respeito, ofender e ter aquelas atitudes, peço desculpa, mas eu tenho sangue quente, e tenho os meus limites, sei que depois passei dos limites e nada justifica isso, mas estou cá para arcar com as consequências dos meus atos. Mas foi a primeira vez que tanto eu como o Abel que tivemos um problema com o banco adversário, mas ser ofendido daquela maneira não. Obrigado, boa noite. João, boa noite. Quando o Abel, na primeira entrevista do ano, pós-português, o Abel tinha dito que a fase inicial do Campeonato Paulista serviria para preparar também fisicamente o elenco, mais ou menos um mês para o elenco estar fisicamente no ideal. Como é uma área que você lida muito, eu queria saber se, iniciando o mata-mata, vocês veem o elenco de fato nesse momento já ideal fisicamente para essa parte da temporada? E uma segunda também sobre essa questão física, sobre 2 jogadores importantes. Vocês receberam o Arias no fim de semana, e a gente tem visto a evolução do Paulinho. Eu queria que você falasse como é que vocês estão trabalhando, se você tem alguma expectativa já de utilizar já o Arias no próximo jogo do Campeonato Paulista, como é que está a situação do Paulinho também, por favor. Boa noite. Vamos para a 5ª semana. Normalmente são 5 semanas que nós usamos, que usávamos já no passado no nosso trabalho, porque na Europa tínhamos mais tempo, aqui foram 7 dias. Normalmente é a 5ª semana que começam as competições, ou seja, são 5 semanas de pré-temporada. E se nós fizermos contas, esta é a 5ª semana, a diferença é que já vamos com 11 jogos, e normalmente uma pré-temporada na nossa em 5 semanas eram 6 jogos, 7, uns jogavam outros jogavam outros, aqui já vamos com 11. Mas é o que é, preparámos-nos bem, sentimos os jogadores com mais energia, mas sabendo que de 3 em 3 dias não há milagres, temos que fazer algumas decisões, correr alguns riscos, mas sentimos o elenco a evoluir muito bem relativamente ao que foram os primeiros 5 jogos. Relativamente a esses 2 jogadores, o Paulinho já falaram tudo, precisamos de tempo, evolução, vamos fazer com que as coisas corram bem, a evolução está a ser muito positiva, mas é sem previsão. Relativamente ao Arias, já treinou ontem, já treinou hoje, veio bem, ficou ali 4 ou 5 dias a tratar de problemas pessoais para vir definitivamente, já está integrado, e se tudo correr bem está à disposição do treinador nas quartas de final. Então foi essas falas aí do João Martins, galera. Ele comentou ali sobre possível escalação do John Arias aí para a próxima partida aí. Eu, na minha humilde opinião, colocaria o John Arias no lugar do Maurício, galera. Agora já nas quartas de final aí do Campeonato Paulista,
Paulinho, por enquanto, sem previsão de volta. Uma novidade também que foi nesse jogo aí, que eu esqueci de estar comentando com vocês, galera, foi a volta do Felipe Anderson aí. Lucas Evangelista aí no time como titular. Lucas Evangelista é um bom retorno aí pro Palmeiras aí. Ano passado, Lucas Evangelista estava brigando pela vaga aí com o Andrés Pereira, galera. É isso aí, galera. Andrés Pereira aí, um excelente cobrador de escanteio e em quesito de bola parada. Só ressaltando aí que, na minha humilde opinião, o Palmeiras deverá treinar mais a parte defensiva aí. O Vitor Roque também foi uma partida aí que ele foi batendo na trave, foi tentando e tentando. Hoje ele não estava nos seus melhores dias aí, mas todo mundo sabe da competência que o Vitor Roque tem. O Palmeiras volta essa semana que vem contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista aí. Palmeiras aí, como foi a segunda melhor equipe aí, contra esse confronto aí, o Palmeiras decidirá em casa aí, né? Que será na Arena Barueri. Não será por enquanto no Allianz Parque, galera. A previsão do Allianz Parque é só para o mês que vem. Possivelmente, talvez, contra o Fluminense, mas creio eu que não será possível aí estar jogando no Allianz Parque, galera. Então, terá que ser, por enquanto, na Arena Barueri, galera. E é isso aí, galera. Foi uma partida aí que até a gente vê aí o rival nosso aí nas quartas de final, tava com um gostinho amargo ali, mas depois que a gente viu, a gente pegou o Capivariano, sem estar desmerecendo essa equipe, mas de todos os 4 grandes de São Paulo, o Palmeiras aí foi o que pegou um adversário mais fraco, galera. E é isso aí, galera. Severo aí se despedindo aí, se inscreva no canal, deixa seu like se gostou do nosso vídeo, galera. E avante palestra, galera!